Olá, peregrino que chegou ao podcast Conversa com o meu pastor. Meu nome é Hirata Abe, sou cientista social e converso com o meu pastor, o Dr. Anderson Clayton Pires, que fala direto de Goiânia. Falamos de maneira informal sobre assuntos do cotidiano, sociedade e da fé cristã. Acreditamos que a fé cristã pode curar as pessoas que estão imersas em processos adoecedores e que precisam ser diagnosticadas. Afinal de contas, o que nos adoece e como a fé cristã pode nos curar? A conversa é sempre boa, os temas são totalmente relevantes. Venha então para mais um episódio e que comece a cura. Olá, peregrino que chegou ao 13º episódio aqui do podcast Conversa com meu pastor, comigo, Hirata Abe, que falo desde Roca Salles, Rio Grande do Sul, que converso com meu pastor, o Dr. Anderson Clayton Pires, lá de Goiânia. Nesse episódio, conversamos sobre como o convertido deve se relacionar com a cultura que o envolve. Perguntas como, devo assistir tal coisa, devo ouvir tal música, posso estar em tal lugar, são respondidas de maneira impressionante. Na verdade, a conversa se desenvolve de tal forma, até vislumbrarmos o pastor Anderson demonstrar como essas perguntas são sem sentido diante da fé cristã. Ficou surpreso? Pois é, eu também fiquei. Esse e todos os outros episódios têm esse elemento fator surpresa devido à nova forma como o Dr. Anderson Clayton Pires tem interpretado as escrituras aqui no podcast. Venha e seja tocado em seu sistema de crenças, assim como até eu fui nesse. Que comece ou continue a cura. Pensando em destrinchar essa dificuldade que as pessoas podem ter de entender a relação dessa nova vida de convertido, a religião impõe pra gente algumas noções erradas, né, de como lidar com a cultura e com o mundo que a gente vive. O senhor poderia explicar como é que se deu essa construção errada dessas noções? E também as noções de pecado e de não pecado, que a igreja evangélica e a católica adoeceram muitas pessoas ao longo do tempo por conta de interpretações erradas, e também acerca da própria cultura e em como interagir com ela. Afinal, a gente nasce de uma forma, afinal nascemos e nos formamos a partir de uma cultura que nos rodeia, influencia de alguma forma da nossa identidade, por bem e por mal. Por isso, assim, por exemplo, só um exemplo, a ideia de ser brasileiro, por exemplo. Tem nuances saudáveis, mas também tem coisas bem complicadas na identidade do brasileiro, que são contra a fé cristã. E, segunda coisa, o que consumir da cultura de entretenimento, música e tudo mais, como filtrar isso a partir da fé cristã e não da fé evangélica que tem interpretações erradas, né? Que novos parâmetros são esses que devem compor nosso critério de escolha? Uma pergunta, são várias perguntas, na verdade. Primeiro a gente tem que definir a noção que se tem de cultura, né? A cultura é um fenômeno dinâmico. Ele passa por várias transformações na história, né? Então, essas transformações acontecem porque a cultura de uma nação ela é submetida às experiências das pessoas que compõem a própria nação. À medida que essas pessoas começam a incorporar elementos e componentes de outras culturas, pela via da viagem, pela via da imigração, pela via das experiências
extras que tem fora da norma, né, internacionais, elas vão assumir valores que vão produzindo transformações, a nossa cultura vai produzindo mudanças, portanto a nossa cultura vai sendo influenciada por valores de outras culturas, então ela vai se tornando cada vez mais heterogênea, né? Sim. Então perde aquela característica de uma cultura limpa, pura, uma cultura que endógena, né? Que tem valores próprios, valores que são constitutivos da sua própria origem, tudo isso vai sendo deixado de lado, né? Portanto, a cultura vai se expandindo, né? É um processo dinâmico. Agora, a relação com relação à ética, sim, porque sempre quando a gente fala de fé cristã, existe na fé cristã, isso aparece sempre nas cartas de Paulo, uma relação entre o indicativo e o imperativo. Vocês se lembram? Eu ensinei isso para vocês quando vocês estudavam comigo, lembra? Né? Sim. Então, o indicativo sempre o indicativo da graça. E quando a gente fala de indicativo da graça, Paulo expõe esse indicativo da graça de forma discricionária. Ele expõe teologicamente o que representa esse indicativo da graça. Como é que a graça representa para o homem, para a humanidade, né? E ele diz, uma das coisas que representa reconciliação, né? Mas não é a reconciliação de uma coisa abstrata como a cultura, e nem da reconciliação de uma coisa abstrata como a sociedade. A sociedade e a cultura são fenômenos e entes abstratos, e, portanto, eles são ocupados por valores e crenças. A sociedade por instituições e basicamente por instituições que produzem uma normotização na forma das pessoas socialmente. É isso que a gente chama de sociedade. Normos, as instituições, a gente tem normas para estabelecer uma convivência que seja tolerável para que a sociedade seja desmanchada. Então as normas produzem uma tolerância entre as pessoas e produzem também a ordem, né? A ordem, o respeito às instituições, respeito à vida social, né? Existem limites para todo mundo. Se todo mundo fizer o que quer, a sociedade se quebra, né? Então a ordem vem para ser limite para todas as liberdades individuais que existem na sociedade. Já a fé cristã, não. A fé cristã é um fenômeno que postula uma transformação, primeiro, uma transformação ontológica do ego, portanto, transformação ontológica do ego significa mudança na sua forma de operar no mundo, e uma transformação moral também. Então, a sua forma de agir passa a ser determinada por um antes e um depois. Então, a conversão ela se situa exatamente na linha limítrofe do cruzamento desses dois entes, que é o antigo homem e o novo homem, né? Sim. Então, o antigo homem, ele tinha hábitos que eram hábitos que estavam associados a um estilo de vida. Esse estilo de vida marca, basicamente, pode ser compreendido como um sistema de valores e crenças que acabam tendo o poder de a forma das pessoas viverem. Portanto, o antigo homem tinha um sistema para seguir. Ele tinha uma forma de vida.
que é uma forma de vida que não estava diretamente associado aos postulados, né, ou aos valores e crenças postulantes na fé cristã, postulantes de uma vida, agora uma vida nova, uma vida em novidade. Sim. Quando fala novidade de vida, se fala de um novo horizonte que se abre no horizonte a partir de um rompimento com o antigo, um velho. Sim. Então, é muito complicado, porque essa associação, essa relação entre fé e cultura, sociedade, fé, cultura e sociedade, ela sempre trouxe más interpretações, ela sempre produziu más interpretações. Sim, primeiro, com certeza. O que é a fé? De qual fé nós estamos falando? Da fé afro-brasileira? Da fé kardecista? Da fé católica carismática? Da fé romana? Da fé greco-romana? Da fé cristã protestante? Da fé cristã neoprotestante? Ou neo-evangélica? De qual fé estamos postulando? Então, isso precisaria ficar claro, porque cada um desses ramos fizeram uma tradução da fé cristã, fizeram uma interpretação da fé cristã. E, portanto, a fé cristã é entendida de uma forma diferente de cada uma. Quer dizer, o kardecismo tem uma interpretação da fé cristã, Sim. ou a religião umbanda tem uma interpretação da fé cristã, o catolicismo carismático tem uma interpretação da fé cristã. Portanto, são fés diferentes, que possuem interpretações diferentes dessa relação cultura sobre fé, né? Mas a fé cristã, ela não é uma fé cristã abstrata que preconiza um ensino de busca mística da entidade superior, do ser transcendente. Não é isso. Quem pensava assim eram os essênios, que foram para os desertos na época de Jesus. Eles eram os que resolveram mudar os desertos e viverem lá uma espiritualidade mística, desconectada da sociedade, desconectada dos valores culturais. Eu diria, entre aspas, não pode ser dito, mas eu vou dizer que forçar um pouco a barra para fazer uma diferença entre a religião e a sociedade. Uma fé secular, né? Uma fé separada do século, da cidade, né? Uma fé que seja mais simples, uma fé que não seja facilmente contaminada pela forma de viver das pessoas desse espaço que não é o deserto, é o espaço onde é um aglomerado de pessoas, onde se cria uma cultura, Sim. onde se cria instituições, onde se tem normas para viver de maneira organizada e coexistente, né? Então, tudo isso acontece no espaço urbano, acontece na cidade, acontece na sociedade. Tudo isso, a cidade ainda é um conceito que tem uma definição geográfica um pouco mais concreta, um pouco mais objetiva. Agora, a cidade não, é uma coisa que nós não sabemos exatamente o que diz. Esse foi o questionamento de Pareto em relação ao conceito criado pelo próprio Durkheim, né? Afinal de contas, dizia o Pareto para o Durkheim, o que é a sociedade? Não tá claro, não é fácil dar uma resposta a essa pergunta. A sociedade não é fácil. O que o Durkheim chama de sociedade, outro chama de sistema social, outro chama de organização social. Afinal de contas, a sociedade ela é um ente social que abarca todos os segmentos da sociedade, ou de uma organização social. Essa é a pergunta que o Pareto faz. Ou quais são as classes que são, eu diria, que ostentam maior visibilidade, maior poder, e que aparecem com maior frequência nas abordagens, quando se trata de uma abordagem para descrever o que é a sociedade. Uhum. Tudo isso aí questões que esses teólogos intelectualistas, esses intelectuais fajutos aí da Igreja Católica, da esquerda, e da Igreja Protestante também da esquerda,
que estudaram um pouco, mas acham que sabem demais, eles colocaram para criar uma certa confusão, estabelecer uma certa animosidade entre a cultura e a consciência ética do cristão. Na verdade, esse conflito ele só existe para quem está tendo uma leitura de oposição dessas duas instâncias. Na verdade, existe a cultura cristã também. Na verdade, ela produz cultura, porque à medida que nós repetimos certos hábitos na nossa forma de viver, nós criamos uma cultura de vida. Aham. Portanto, a fé cristã também tem uma cultura. Ela também produz uma cultura. Esse ente abstrato que é agregado, que é estruturado a partir de crenças e valores básicos, né? Ou seja, eu creio na ressurreição. Quem representa isso? Representa o seguinte: quem crê na ressurreição do corpo vai relativizar os valores de posse da vida nesse mundo. Olha É isso só. é isso que representa. Então, na ressurreição. Então, o Paulo fala isso. Então, tem implicações. Então, isso é a cultura, se produz uma cultura. Por quê? Porque a partir de uma crença se institui valores que vão passar a nortear de cada cristão na vida e no mundo, e na história, né? Sim. Então, se tentou estabelecer um certo grau de diálogo abstrato, filosófico, falsamente pseudo-intelectualista, né? Na década de 80. Veja bem, aqueles conceitos, interculturalidade, diálogo interreligioso, aquelas babuzeiras daqueles professores da PUC lá do Rio de Janeiro, e tantos outros, né? Porque isso virou modismo, né, no Brasil inteiro. E aí vem aqueles pseudo-intelectuais da Igreja Católica tentando falar sobre a relação cultura e fé, cultura e religião, e nunca nós chegamos a ponto nenhum com aquilo. Ponto nenhum. O fato é que, quando nós falamos de cultura, nós temos que precisar de que cultura nós estamos falando. A cultura da sociedade. A cultura de uma sociedade que é uma sociedade secularizada. Quais são os postulados desse ente histórico social que é a secularização? É o afastamento. O afastamento, é o desenraizamento cada vez, eu diria, mais progressivo do indivíduo em relação aos valores e às fés e às crenças religiosas. Sim, entendi. Então, quanto mais se seculariza uma sociedade, menos os indivíduos que compõem essa sociedade vão buscar elementos e crenças que estão presentes na religião. Eles vão viver de forma cada vez mais emancipada, autônoma, não religiosa, ou arreligiosa. Então, seria primeiro importante ver essa definição. É que a conversão é um fenômeno de ruptura do indivíduo, não com a cultura da sociedade, mas o indivíduo com a cultura moral de vida que marcava a sua biografia antes desse evento da própria conversão. Então, como eu devo viver daqui para frente? Essa ruptura não é uma ruptura com a cultura da sociedade, é uma ruptura da cultura da minha própria forma de viver. As minhas crenças, os meus hábitos. Sim. Eu rompo com todas as crenças e com todos os hábitos que poderiam expressar, eu diria, certas crenças e valores também da cultura da sociedade. Mas necessariamente não. Entendi. Por quê? Nós temos uma cultura que, primeiro, é uma cultura politeísta. É uma cultura, eu diria, que é heterogênea. É uma cultura híbrida, é uma cultura hiperíbrida, multi-híbrida. Então, nós não temos uma cultura no singular. Em se tratando de Brasil, nós temos uma cultura e nós temos subculturas. Nós temos uma cultura que marca a nossa identidade de brasileiros, no sentido geral, e nós temos subculturas, que são definições de certas
que marcam a agilidade de certas regiões, Nordeste, Norte, Sul, etc. Né? Então, na verdade, então nós temos dois conceitos, o conceito de cultura e o conceito de subcultura. Nós temos que entender esses, porque às vezes a gente age como brasileiro, às vezes a gente age como goiano. Sim. Ou como baiano, aquele cara que cruza o sinal, mesmo estando com o sinal vermelho, ele fala, faz uma baianada aí, passa nesse sinal vermelho. Né? Isso é maldade, é maldade. Está fazendo sacanagem com os baianos. Mas é assim que a gente trata a questão de certos hábitos que são arquetípicos de uma determinada. Sim. A gente chama isso de hábitos subculturais. Agora, tem outra questão também que precisa se entender, que a conversão é um fenômeno ontológico. Então, por quê? Porque é um fenômeno ativo de maneira terapêutica a consciência do indivíduo e produz uma nova disposição nela. Sim. Ontológica nesse sentido. Portanto, ela agora está à disposição de experimentar uma novidade. Não mais ela que se foi, aquela que passou, aquela que determinou o meu agir e a minha forma de agir antes de ser impactado, né, pela conversão. E a conversão, ela é uma transformação ou um processo de terapêutica de natureza ética, porque ético-moral, na verdade. Por quê? É moral, primeiro, porque é um corte. Aquele que matava não mate mais. Sim. Aquele que roubava não roube mais. Aquele que mentia não minta mais. Então isso é um corte moral. A moral é ética, é tudo que se faz no mundo prático. E o que é ética? É a capacidade de refletir sobre aquilo que se pratica na vida diária. Então o Paulo diz, portanto, vede como andais, vede prudentemente como andais, não como necios. Para falar que há certos cristãos que estão agindo de forma iníqua. Eles estão, na verdade, a ação deles, a moral deles, representam valores do antirreino de Deus. Uhum. E aí ele fala, para fazer a compreensão para vocês, vou dizer quais são os valores basilares do reino de Deus, para vocês entenderem que tudo que é valores do antirreino. E quais são os valores do reino? É a verdade, é a bondade, é a justiça. De a liteia e a gatossura. Então são as três expressões que ele coloca. E aí ele está sempre associando esses valores constitutivos desse novo homem como princípios de orientação moral para tudo que se faz no cotidiano. Sim. Então, quando a gente fala assim, o que eu posso fazer, o que da cultura eu posso reproduzir ou não, continuar fazendo, isso aí vai do limite, porque o Jesus diz, olha, todas as coisas são puras para os puros. Mas tem que entender, né? Quer dizer, a inocência que vai, o grau de inocência de cada pessoa que vai definir se isso ser tocado ou se não pode ser tocado. Uhum. Para o Paulo não tinha mais o tocar de comer a carne. Ele diz, olha, se eu estou indo na casa de uma pessoa, ele está me oferecendo uma carne que foi sacrificada, um judeu vai falar assim, não come dessa carne. Eu não, eu consagro, eu oro e como. Uhum. Porque aquilo não fere a minha consciência. A minha consciência e o meu compromisso ético com os valores morais da fé cristã. Então, assim, impressionante. O limite é sempre esse. Eu vou pensar a vida orientada pelo holofote desses valores. Ética, da verdade, ética da bondade. Nós estamos falando sobre cada um, só que hoje, diferentemente da época do Paulo, nós temos muitos outros fenômenos de natureza social e cultural que quando é pensado, se torna um pouco mais difícil entender a inserção da ética, ou a ética da fé cristã nesse mundo.
Então, muito mais é um mundo muito mais complexo. Pode falar. Existe uma dificuldade, então, de entender como proceder. Sim. Você lembra quando a gente fala, por exemplo, na época de Jesus, ali se tinha uma sociedade de baixo nível de competitividade. Por quê? Porque era uma sociedade que vivia sobre a égide de um império. De uma escravidão, de um império, de uma política de opressão, onde não se potencializava a liberdade dos indivíduos para fazer o que eles queriam. Claro. Então havia um conjunto de regras criadas pelo regime da Pax Romana e imposta pelo Império Romano para dizer, olha, vocês não podem viver do jeito que vocês querem, não. Existe um limite que a gente dá para isso, mas não pode passar desse limite. Então vocês não podem fazer tudo o que vocês querem. Então a sociedade palestina, a sociedade em que em que Jesus morava naquele tempo, é uma sociedade, eu diria, pequena, né? Uma sociedade que representava, era quase irrelevante do ponto de vista do comércio internacional. Sim. Né? Então, diferentemente de Roma, capital do Império, que era uma sociedade em que os navios vinham para pegar os produtos e a mercadoria e levar para outras regiões do mundo em atividade comercial. Isso fazia, né, de Roma a maior cidade portuária da antiguidade, e já Jerusalém não, era uma cidade que dependia basicamente do templo. Todas as atividades dos palestinos, dos judeus, se desenvolviam em torno do templo, da noção de templo. Só que só judeu que participa disso, porque o romano não está interessado no templo e nem nas crenças judaicas. Sim. Então, veja bem como se reduz, né? Então, a gente pensa, bem, é uma sociedade de nível, a nível de competitividade muito baixa. Hoje não, nós temos um país, nós moramos num país que está competindo com todos os outros. Nós temos uma configuração social de brasilidade, de mercado brasileiro, altamente competitivo. Por quê? Porque o acesso e a permanência no mercado é uma promessa só para quem tem um maior capital performático. Quem consegue atuar com uma racionalidade performática que lhe dê destaque em relação ao conjunto. Então, esse nível de competição acaba afetando alguns valores da fé cristã. Por exemplo, o valor da racionalidade afetiva. Quem vive se orientando pela racionalidade performática acaba esquecendo quais são, eu diria, os indicativos dessa racionalidade afetiva. Quer dizer, se for preciso perder para o seu próximo, perca. Olha o que Jesus ensina lá na parábola do bom samaritano. Sim. Ele tira tudo que tem, oferece para quem ele nem conhecia. Quer dizer, é movido por isso. Você não tem que olhar para quem é o seu próximo, você tem que se aproximar de todo mundo que se necessita. Tem alguém travado? Eu não vou competir com um cara que tem autismo. Eu vou deixar a minha vaga ficar para ele. Sim. Por quê? Porque ele não tem uma capacidade performática que seja competitivo em relação à minha. E se eu tenho consciência cristã, eu tenho que entender que a vantagem tem que ser dada para ele, e não para mim. Agora, quem pratica isso hoje? Então, veja bem, quando se fala de vida na fé cristã, de vida ética, de vida moral na fé cristã, fala dessas coisas. Nós não estamos falando sobre o que nós podemos ou não fazer da cultura, sim. Mas como é que nós temos que viver a partir do advento da fé. Agora nós somos tomados pela fé. Nós nos convertemos ao Cristo da fé cristã. E agora como é que a gente tem que viver a partir desse impacto? Essa é a grande questão, sabe? Essa é a grande, eu diria, o componente que abre um novo horizonte para todos nós. E aí não adianta o cara vir com isso, não, porque o cristão pode ver arte, o cristão pode ver isso. Isso é assunto de Zé Mané. Eu não estou aqui para conversar essas coisas. A arte, vem aqueles caras. Tem aqui em Goiânia, né? Goiânia tem gente que se achava muito importante do ponto de vista cultural, achava que tinha um bom capital cultural, porque era um artista da fé cristã. Aí tinha. Você sabe quais são os grupos? Eu não vou falar, senão sei. processado aqui, né?
Isso tudo banalidade, se achando pessoas diferentes, porque são, quer dizer, eles têm um reconhecimento cultural de importância, né? Vão para a televisão expressar o gênero da música que cantam, que compõem, né? E aí fica nessa história. E por muitas e muitas décadas a gente ficou conversando blá 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 sobre esse tema. Foi. Não saiu nada disso, e a gente não entendeu porcaria nenhuma, e a gente não viveu como devia viver a fé cristã. A gente viveu dizendo que acreditava na ressurreição, mas no fundo, a forma como nós vivemos de 3 décadas para cá, 4 décadas para cá, é como se a gente fosse materialista. É como se o que valesse para a gente era aqueles 2 valores da ética epicurista. Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. porque amanhã morreremos. É só isso. Então a gente viveu para isso. Para ter uma boa casa, para ter um bom carro, para progredir na vida, para ser uma pessoa de respeito social, de prestígio social. E quer dizer, aí uma pessoa dessa se apresenta como cristão, um cristão bem-sucedido. Bem-sucedido para quem, Zé Mané? Não, eu fiquei impressionado com o pastor falando assim, o impacto de uma crença que a gente assume como um cristão. Por exemplo, essa de que Jesus, da ressurreição da vida. Quer dizer, isso muda toda a nossa forma de ver e estar no mundo, né? Não tem porque a ideia de sucesso, de carreira de sucesso, cai por terra, pastor. É impressionante, porque assim, ninguém faz essa relação, e não se pode, parece que não se pode fazer essa relação. Por exemplo, por que um cristão ele não se interessará ou ele não terá atração por viver bebendo? Porque ele vai perder a sobriedade, ele vai perder o compasso, ele vai perder como é que fala? Ele vai comprometer relações, ele vai se fragilizar em relação ao outro. Sim, sabe? Sim. Não é isso que o pastor está dizendo? Mas, por exemplo, tem artigos da cultura secular que podem ser consumidos por todos os brasileiros, independente se postula ou não a fé cristã. Por exemplo, eu tenho uma esposa, eu sou casado. Eu passei por um desgaste na minha relação. E estou agora trabalhando para reconquistar o afeto da minha esposa. Sim. Aí o que eu faço? Olha, eu chamo ela para dançar. Que música eu vou dançar com a minha esposa? Eu vou dançar escutando música de Julio Iglesias, de Roberto Carlos. Sim. Músicas românticas, do Kenny Roger, e etc. Né? Se a gente sabe o inglês, isso facilita, né? Mas por quê? Porque fala de uma relação pura de afeto entre um macho e uma fêmea. Sim. Isso não agride em absoluto as crenças fundamentais da fé cristã. Sim. Não entra em processo de conflito com elas. Entende? Então, é o seguinte, se você tem conhecimento, se orienta pelos 3 valores éticos ou morais, verdade, justiça e verdade, justiça e bondade, não tem que se preocupar com mais nada. Essa relação de tensão entre cultura e fé e religião, isso deixa de existir. A partir desses holofotes, 3 holofotes, você vai saber enxergar onde há o risco e onde não há o risco. Onde existe o perigo e onde não existe o perigo. Sim. Você vai saber colocar o pé. Por isso que o Paulo diz, olha, vede prudentemente como andais. Não como necios, mas como sábios. O sábio é aquele que olha para ver se onde ele vai pisar não tem uma poça furada. Se tiver, ele vai sujar o pé, vai sujar a roupa e corre o risco de cair no chão. Por quê? Porque existe um buraco ali. E tipo assim, existe o risco para um e outro não, dependendo da pessoa, por conta do nível Quanto mais a gente entende a fé cristã, o aspecto moral da fé cristã, o legado moral da fé cristã, quanto mais a gente... E quem personificou esse legado moral? O próprio Cristo. Por isso que Paulo diz que o novo homem, criado segundo Cristo. Uhum. Quer dizer, é o Cristo que me inspira. Ele diz, sede imitadores de Cristo, como eu sou. Meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ou seja, Cristo é referência.
Não é mais a lei e nem mais o Moisés. Agora é Cristo. Eu tô rindo porque o pastor explicando do jeito que o pastor explicou. De fato é uma discussão de Zemané. Pois é isso aí. Renato, eu sempre olhei tudo isso com muita desconfiança e sempre me perguntei se a gente não era bobo da cabeça para ficar discutindo essas coisas. Sabe? Será que nós somos bobo da cabeça? Todo evangélico é bobo da cabeça? Ficar gastando tempo para discutir umas bobeiras dessas. Sim, é verdade, pastor. Então, a gente simplesmente, até hoje, nós não entendemos que o que é fundamental é fundamental. E o que não é fundamental, não é fundamental. Não, e assim, ó, o esvaziamento da pregação da ética cristã nos púlpitos é culpa disso, pastor, porque as pessoas não têm noção disso. Elas não sabem viver como o pastor está ensinando, sabendo pisar onde pode e não pode pisar. Exatamente. Por exemplo, hoje nós temos problemas de natureza moral entre os casais cristãos, que vivem uma crise de afeto e também uma crise de desejo sexual entre eles. Então, para muitos que vão me ouvir falando, tem muita gente ouvindo vão ter que reconhecer que muitos perderam já o interesse sexual pela esposa. Muitas esposas vão ter que reconhecer que perderam o interesse sexual pelo marido. E como é que a gente resolve isso? Ou não resolve? Continua o casamento com um problema. Você entende? Sim. Há como resolver, mas aí a gente tem que lidar com o problema. Uhum. Como é que a gente restaura esse aspecto do eros? Não do ágape, mas do eros da relação. Eros, de onde se criou a palavra erótico. Erótico não é pornográfico. Pornografia é uma coisa, erótico é outra coisa. Uhum. Erótico é o lado sadio da sexualidade, ou do afeto, que diz respeito à paixão e a sexualidade dos casais. Isso é erótico. Pornográfico é outra coisa. Pornográfico é coisa suja. Sim. Pornográfico tem a ver com a expressão porneia, a imoralidade, é outra coisa, não tem nada a ver com erótico. Até hoje, os evangélicos não sabem fazer essa distinção. Misturam. Pensa que quando a gente fala de erotismo, nós estamos falando de pornografia. E não é a mesma coisa. O que dificulta, o que vai dificultar resolver o problema, né? Porque vai se estendendo, cada vez mais até redundar ou culminar no divórcio. É o que está mais acontecendo hoje. Quer dizer, já que a gente não resolve o problema, vamos romper a relação. E tem muito pastor que é covarde. Não tem coragem de mostrar para a igreja que eles vivem uma crise dentro do casamento. Eles ou não amam mais a esposa ou não têm mais vida de intimidade com a esposa. A esposa não tem coragem de falar e de denunciar. Então, veja bem, a gente vive uma grande hipocrisia, uma grande falsidade. Uhum. E olha, Deus não pode estar onde a falsidade e a hipocrisia predomina, reina. O reinado da mentira não pode ser espaço para o Espírito de Deus atuar. Não, e nunca será espaço. Nem espaço, nem contexto, nem ambiente para o Espírito de Deus operar. Quem não quiser mudar vai ficar caminhando na porcaria. Deus fala através do profeta, do último profeta, Malaquias, que quem quiser permanecer na impiedade, permaneça. Continue sendo piedoso. O Paulo fala lá no capítulo 1 que Deus entregou aqueles que querem viver as suas próprias disposições. E Deus entregou, Deus não vai interferir. Você quer continuar fazendo o que você quer? Continua. E não, quando as coisas redundam num desastre, numa catástrofe, numa tragédia lá na frente, a gente fala, por que Deus não impediu? Por que Deus deixou? Ora, não é Deus que tem que... não é Deus que tem que... A expressão de Paulo, vede prudentemente comandar, isso não é para Deus. É para o cristão. Sim. Isso é a recomendação para o cristão, não é para Deus. Se eu ajo como nécio, haverá efeitos colaterais disso aí. E isso vai complicar minha vida em todos os aspectos, tanto no aspecto da saúde psíquica, quanto no aspecto da saúde física também. Né? Sim. Quer dizer, a pessoa sabe que não pode ficar comendo só comida gorda, comida ruim, comida de má qualidade. Sim. E vai comendo, está com o corpo complicado, está ficando cada vez mais doente. E ele não muda o hábito,
Moral da história, daqui a pouco ele está semi-morto, internado dentro de um hospital. Quer dizer, tudo é o seguinte: pensa da forma como você vive, pensar criticamente, fazer perguntas, mas isso não está correto. Por quê? Porque se eu continuar nessa direção, vai acontecer isso comigo lá na frente. Uhum. Isso é consciência ética, né? Que não tem nada a ver com moral. A consciência ética, ela produz reflexões sobre a vida moral. Isso que é consciência ética, né? E para quem está ouvindo e quer saber mais sobre esse conceito de conversão, o pastor tem trabalhado isso lá no podcast Crer para Viver. Fazem pelo menos uns 14 episódios o pastor está trabalhando porque é um conceito de conversão, né, pastor? Muito importante, é fundamental na fé cristã. Não é só fundamental, é fundante, é fundacional. Ele é fundacional. Quer dizer, o que acontece, o que de mais importante precisa acontecer quando uma pessoa quer se aproximar de Deus? Isso tem que ser feito pela via de Cristo. Sim. Não de Moisés, não da lei, não do Kardec, não da igreja, não da religião do fulano A, do fulano B, não é? Você entendeu? Dessas igrejas que tem esses nomes aí, fonte de não sei o que lá, Sara não sei o que lá. Quer dizer, não. Vocês têm que decidir quem vocês querem seguir. Vocês querem seguir esses líderes aí, dessas religiões, ou querem seguir o Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, que aproxima, que estabelece, que torna possível a reconciliação entre Deus e os homens. Sim. E vocês vão ter que, primeiro, para se converter a Deus, primeiro vocês têm que se converter a Cristo. Quem se converte ao Cristo, se converte a Deus. É reconciliado com Deus. É dessa forma que Paulo entende. E quem está reconciliado com Deus vai ter que apresentar uma nova forma de vida. Mas não tem nada a ver com valores de cultura. São hábitos cotidianos. Sim. Você entende? Quem mentia não minta mais. Fala cada um a verdade ao seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Quem roubava, não rouba mais, agora trabalha. Para que saiba, para que tenha como ajudar aqueles que precisam no momento certo. Então, esses valores, que são valores... sabe aquele filho que ia na casa da mamãe, com a família, todo domingo? Eu já falei isso, vou repetir. Para comer, chega lá, come, suja, a mãe gastou um tempão para fazer comida e na hora de lavar ninguém aparece. Não tem ninguém para ajudar. Aí a mãe vai ter que teve que gastar 2, 3 horas para fazer comida, agora vai gastar mais umas 2 horas para lavar tudo que sujou com o almoço. E não tem um bendito filho lá para ajudar. Isso é injustiça. Isso não é uma questão de problema cultural, isso é injustiça. É uma questão de problema moral. Então, o que a gente tem que pensar é isso. São valores mais imediatos, valores que nos aproximam de uma forma mais micro do outro e não de uma forma mais macro. Quer dizer, quando a gente fala de uma aproximação macro do nosso próximo, aí a gente fala de valores compartilhados da cultura. Uhum. Mas não é disso que se trata a fé cristã, mas de aproximação micro. Olha, o cara está morrendo ali, você está disposto a não ajudar ele? Tá, mas você tem dinheiro aí para ajudar? Porque vai ficar caro. Eu tenho aqui, ó. Tudo que eu tenho dá para ele. O que faltar eu venho depois e reponho. É assim que a gente resolve as questões da fé cristã. Sim. Sabe? Então, eu tive contato com uma pessoa um tempo desse aí, não tem muito tempo, e falei, olha, você vai ter que resolver seu problema de casamento, porque você está com pouco tempo. Se não der um passo rápido, você vai quebrar, seu casamento vai quebrar. E vai quebrar feio. E eu falei para ele lá atrás, por ocasião do primeiro casamento: senhora, eu não case agora. Não case agora que vai dar problema. Foi intuitiva a minha percepção, mas foi um aviso. Moral da história, quebrou. E se não arrumar rapidamente o primeiro, o segundo casamento, vai quebrar também. E mais rápido do que quebrou o primeiro. Isso vai produzir traumas, que vai produzir medos incuráveis. E a pessoa daqui a pouco não tem mais coragem de se relacionar com nenhuma mulher ou com nenhum outro homem. E daqui a pouco ela desenvolve depressão, porque se vê sozinha na vida. Você entende? Sim. Então tudo isso aí são desdobramentos
de um problema que não foi tratado. Mas parece que os evangélicos, de modo geral, têm medo de tratar de problemas que são relativamente graves, preocupantes, e que a gente não precisava ter medo. Teria que ter maturidade para lidar com os problemas. E é isso que é o sábio. O sábio é aquele que sabe fazer a pergunta certa quando, no cotidiano, a questão dos valores apresenta-se na forma de escolhas a serem feitas. Sim. Você entende? É o seguinte, a minha mãe está entre a vida e a morte, mas eu tenho uma reunião lá em Brasília com a cúpula da minha empresa. Eu sou diretor. O que eu faço? A senhora, vai depender do que é de mais valor. De repente, se o seu emprego é mais valoroso, vai para a sua reunião. Agora, se você tem mais gratidão e a sua mãe representa algo melhor, maior, mais importante do que o emprego, vai ficar com ela e dispensa a reunião. São escolhas assim, que às vezes o cara não entende como fazer, entende? Então, há muitas outras escolhas que a gente poderia. Porque o nosso cotidiano, o que é o cotidiano? É uma gramática composta de escolhas cotidianas. Nós temos uma infinidade de escolhas a fazer em cada dia que a gente vive. Sim. E isso é um desafio. E como é que se faz? A partir desse, você tem três ferramentas, aqueles: Walitéia, Latrocínio e de cair o sono. Verdade, bondade e justiça. Você tem, aí, ó, essa é a ferramenta. A partir disso aí, é só se olhar para a realidade de vida, o cotidiano, e falar assim: olha, agora eu vou saber fazer escolha. Porque eu não vou poder escolher nada que fira o princípio da justiça. Eu não vou poder escolher nada que fira o princípio da bondade. Eu não vou poder escolher nada que fira o princípio da verdade. Pronto, então está resolvido. Não tem mais o que falar. Então, não tem mais o que falar sobre relação, cultura e fé. Acabou o conflito. É verdade. Matou a charada. Pastor, desculpa ter trazido esse tema, é que eu nunca tinha pensado nele. Mas foi extraordinário da sua parte ter trazido esse tema, porque, na verdade, essa é uma dúvida de todos. Uma dúvida de todos. Tem gente gastando tempo com isso ainda até hoje. Muito, então, pastor, é muito. Exatamente. Então, você traz esse tema, quem te escutar agora, escutar o seu programa, vai falar assim: puxa vida, eu perdi tempo. Sim. Graças ao Renato, o olho foi aberto. O olho de muitos pode ser aberto. Outros podem querer ficar com o olho fechado. Cada um tem a liberdade, faz o que quer. Mas lá na frente ele vai saber se ele fez a melhor ou não escolha. Eu vi aqui. Mas assim, eu coloquei um canal de comunicação para o pessoal interagir. Ainda as pessoas ainda não interagiram. Mas vamos ver, as pessoas, pelo menos elas estão ouvindo. Vamos ver qual vai ser a reação, vamos ver. Eu sei que tem gente ouvindo. Mas eu vou te dizer uma coisa. Isso aí vai ser promissor. É só esperar. E isso vai ficar promissor, Ira. Pode ter certeza disso que eu estou te dizendo. O tempo da chuva vai chegar. Eu tenho certeza. Porque o pastor fala coisas que a gente nunca ouviu. E assim, exatamente como o tema de hoje. As pessoas não precisam ficar patinando, pastor. Elas não precisam ficar patinando. E eu sei que isso gera estresse na relação deles com Deus. O tempo todo gera estresse, tensão. Eu vou te falar um negócio. Um dos temas que eu escutei hoje da boca daquele líder lá de Brasília, daquela igreja que nasceu na década de 90, que era de Goiânia e foi para Brasília. Sei. Aquele líder lá, para mim, caiu em descrédito hoje. E ele ainda tem a ousadia de dizer que ele criou a chamada doutrina da maldição hereditária. Como se isso fosse um grande achado na história da fé cristã. Olha, meu filho, deixa eu te dizer uma coisa. Esse tema seu é um tema estranho à fé cristã, para não dizer coisa mais grave. Então, são leigos que nunca estudaram corretamente as escrituras, entenderam muito pouco a fé cristã, e o cara estava preocupado em outra coisa. Ele queria criar uma fé cristã que fosse adaptada à percepção dele, ao que ele queria da religião. É isso que Você entende? O que eu quero da religião é isso, é isso. Aí ele construiu a religião do sonho dele.
pegando alguns elementos da fé cristã, alguns elementos da fé judaica, alguns elementos do kardecismo, de religiões afro-brasileiras, fez um corpo lá, como é que a gente chama aquilo lá? Frankenstein. Frankenstein. Fez um Frankenstein. E aí a religião leva o nome. O cara é o dono da igreja, né? O tal da Sara alguma coisa, né? É o dono. Tá aí. Bem, as pessoas tinham que saber disso. Olha, você está seguindo uma religião diferente da fé cristã. Você sabe disso? Não, porque o que o seu patrão fala, meu filho, não tem nada a ver com a fé cristã. E aí ele ridiculariza os teólogos, supostamente os teólogos cristãos, né? Fala assim, não, porque eles têm estreiteza de cabeça. Fala, meu filho, quando a gente reconhece que o que você está falando não é cristão, é estreiteza de cabeça. Para não ter estreiteza, você tem que concordar com todas as babuzeiras que você fala. Complicado. Pela madrugada. Complicado. O cara não tem estudo, não tem informação, não tem nada. O cara que ele rompeu lá em Uberlândia, em Goiânia, não é muito diferente dele, não. É mais ou menos da mesma. Lá em linha também. Não, o problema é que ele se gaba de ter trazido para o Brasil uma teologia assim, que já foi superada, ó. Maldição hereditária, pastor, tá brincando comigo, né? Não, e outra coisa, ele faz uma mistura, né? Como aqueles caras lá, aquele tal de Watmani, que é um cara que nem chinês é, mas se transforma em chinês. Se diz que o cara é profundo, entende a fé cristã, mas nunca fala nada sobre a fé cristã. Cria uma teoria de espiritualidade lá que só ele entende, mas ninguém, nem anjo entende o que ele escreve. E aí nós estamos assim, vivendo, esse trem doido aí, estamos chamando isso tudo de fé cristã, e não é. Entendeu? É como diz o outro, é samba do crioulo doido. Somebody love. Somebody love. Quem cair na minha lábia caiu. Quem não caiu, somebody love. É isso aí. É tudo somebody love isso aí. Né? Ai. Tá bom, pastor. Não é fácil não, viu? Ai. Mas eu acho que essa reflexão de hoje foi muito boa. Vai ser esclarecedora para quem vê. Ela é curta, ela é sintética. Então, o cara não vai ficar muito tempo ouvindo. Você sabe qual que é? Para além do Rio Azul. Para além do Rio Azul. Pois é, o pastor falou dessa, eu não sei qual que é. O que fala o letra? Aí fala, né? Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais. Essa eu diria, uma figura, uma afirmação, que é uma afirmação de esperança, de natureza escatoprática, que aparece no Apocalipse. Sim. A expressão, a linguagem, a figura que eles usam, todas as lágrimas serão enxutas, né? Enxugará todas as lágrimas. Então, não haverá mais dor, não haverá mais morte, não haverá mais etc. Quer dizer, aí fala assim, então meus olhos te veem, eu vou poder tocar teu corpo. Ora, erotizou a relação aí. Pra quê? Eu tenho que tocar o corpo de Jesus. Qual que é esse negócio aí? Pra que isso? Pra que vocês estão fazendo isso? Meus olhos te veem, puxa vida. O Jesus diz, olha, bem-aventurado daqueles que não viram e creram. Está dizendo que se viver na fé cristã é vida na fé. Para quem vê, não precisa mais de fé. Impressionante. Vive com os apóstolos que precisam só dos olhos, não precisam de fé. Quer dizer, eu acho assim, eles precisam fazer uma leitura mais crítica sobre o que eles estão cantando. Preste atenção no que vocês estão cantando, cara. Vocês estão negando as verdades postulantes da fé cristã. Vocês estão negando o tempo todo. Entendeu? Olha a música desse pessoal. Aquele coreano que se naturalizou, as músicas dele, complicadas. De 10 que ele canta, 9,5 e quase chegando no 10, não é cristã.
Você entende? Aquele grupo lá do Ed Renekiewicz, pela madrugada, Rina. Não, ali é complicado. Ali não dá não. Quer dizer, eles estão com duas músicas lá que estão. Aquela que eles fizeram uma versão brasileira da música cantada por aquela negra. Aquela negra que cantava com a Risto. Como é que é o nome? BBC Winans. CC Winans. CC Winans. Tu és bom do... CC Winans. Então, com a outra música também, que é aquela música também vindo lá dos Estados Unidos, de uma comunidade lá que eu nem sei qual que é, cantado por uma loira americana, uma branca americana, não sei se o cabelo é loiro, não tenho mais memória, mas que eles deram uma versão também sobre ir para as ruas, que o nome de Jesus é vida, o nome de Jesus é cura, o nome de Jesus... depois eu mando para você, se eu conseguir achar ela, eu mando para você. A outra música que está em destaque é A Casa, cantada por aquele menino lá aquele Barak lá, Barak não, é Barak o nome dele? Eu sei quem é. Da igreja da Renekiewicz. Sim, eu sei quem é. E fala da casa, como se a casa, eu não sei o que é a casa, meu filho, o que é a casa? É o templo, as pedras, é o momento litúrgico, o que é a casa? É a presença de Deus, e a presença de Deus está escravizada nesse espaço litúrgico. Fora do espaço litúrgico não se tem acesso à presença de Deus. Sim. Pela madrugada, pô. Ô Hira, é difícil, cara. Tá difícil. Alguma coisa precisa acontecer, Hira. Eu não sei, quando eu termino de ouvir os episódios do podcast Querer para Viver lá com o pastor, me acontece duas coisas. Primeiro, minha mente, meu sistema de crença, cada vez ele vai se encaixando mais, né? É isso aí. E o segundo, me vem letras de música. E eu tô com um processo criativo de música tão forte que esses dias. Opa! A fé cristã é diferente de cristianismo histórico. A fé cristã, a providência vem trazendo ela no anonimato dos movimentos dialéticos da história. O cristianismo histórico, ele se corrompeu, adotou aquela cultura do politicamente correto. A reforma protestante bagunçou com o mundo ocidental. O calvinismo trouxe esse transtorno cultural para o Ocidente, onde a fé se funde com o sistema de produção vigente. E aí a gente não consegue mais separar uma coisa da outra, porque elas estão em fusão. E aí começa a aparecer as religiões, sobretudo aquelas caracterizadas mais pela experiência da epifania. Lembra daquela época que houve, na década de 90, 80, aquela experiência de ir orar na madrugada e sair com dente de ouro? Não podia ser dente de prata e nem de bronze, tinha que ser de ouro. É o nosso fascínio com o mamon, é o nosso fascínio com a riqueza. Agora, isso não é fé cristã.